Eu nasci em Lisboa, num bairro popular, digamos assim, e nos anos 60, no fim dos anos 60, estava na universidade a estudar Economia e frequentava um café de bairro onde fiz o grosso da minha formação política. Foi por essa altura que se colocou a questão da guerra, não é? Claro que eu acompanhava isso, porque já estava bastante politizado. Em 66, alguns no ano de 66, aderi ao PCP e tinha, portanto, uma noção clara do que é que estava em causa politicamente. A questão que se colocava depois era como é que, a nível pessoal, se podia gerir o óbvio desconforto e risco de participar numa guerra que, ainda por cima, no meu caso, já tinha plena consciência de que era uma guerra injusta. Na altura, um dos meus amigos, curiosamente até foi o amigo que me recrutou para o PCP, falou-me na possibilidade de ir para os fuzileiros, de ir para a Marinha, porque essa possibilidade representava, tinha uma vantagem, que era a vantagem de ter um serviço militar e, portanto, uma participação na guerra em África muito mais rápida do que era comum quando se fazia o percurso pelo Exército. E então, eu e ele fomos fazer testes na Escola de Fuzileiros, em Coina. Ele, por acaso, acabou por desistir, porque achou os testes demasiado violentos fisicamente, mas eu fui, digamos, selecionado e, portanto, em setembro de 1967, eu iniciei o curso de recrutas dos fuzileiros na Escola de Fuzileiros em Coina. Portanto, isso foi um processo que decorreu durante cerca de 6 meses, na Escola de Fuzileiros e na Escola Naval, no Alfeite, e depois, logo no fim do curso, surgiu, digamos, a convocação para uma comissão na Guiné, para onde parti no dia 1 de maio de 1968. Curiosamente, eu e os meus colegas fomos levados para a Guiné em 2 fragatas. A minha chamava-se Corte Real, e as fragatas, embarcámos nas fragatas de manhã e acabámos por passar todo o dia 1º de maio no Tejo, por causa de um problema técnico que eu desconheço qual fosse, o que foi um momento especialmente penoso. Digamos que esta permanência no estuário do Tejo, num dia extremamente cinzento, durante, digamos, na iminência de partir para a África, ter ficado aqui no Tejo foi uma introspeção forçada, mas que eu diria que foi bastante violenta. De certa forma, teria sido preferível que os navios tivessem zarpado logo de manhã. Inclusive, soube eu mais tarde, as famílias, pelo menos a minha família, foi ao longo do Tejo, pela margem norte, até Cascais, sempre a pensar que iriam ver passar o navio e, de alguma maneira, fazer uma espécie de despedida, e essa tentativa ficou gorada porque o navio não saiu da zona do Alfeite e, portanto, eles não viram passar navio absolutamente nenhum. Há pessoas que se interrogam, e já me têm interrogado, sobre se não havia dúvidas na altura em ir para a guerra. No fundo, eu já era militante de um partido e tinha plena consciência política daquilo que estava em causa,
e, portanto, pelo menos tinha consciência daquilo que a guerra significava. E também tinha, obviamente, consciência dos riscos que a guerra representava. Há várias razões pelas quais não se me colocou, digamos, a hipótese de fugir do país. Por um lado, digamos, a envolvente pessoal, familiar, não era muito propícia. Portanto, eu vinha de uma família extremamente modesta, em que, digamos, a possibilidade de pôr em causa o futuro através de uma saída do país cujas consequências eram, de certa forma, imprevisíveis, era um passo bastante difícil de decidir. Mas, por outro lado, no plano ideológico, como se sabe, o Partido Comunista não advogava, digamos, essa solução. Portanto, o Partido Comunista defendia a ideia de que os militantes do partido, de preferência, deviam participar e estar, digamos, juntamente com os outros cidadãos portugueses, os outros jovens, inclusive na perspectiva de alguma forma, influenciar ou poder integrar transformações políticas que a própria guerra produzisse no teatro de guerra onde ela acontecia. É muito comum e normal falarmos destas experiências africanas da minha geração e, no fundo, de milhares e milhares ou centenas de milhares de jovens portugueses, falarmos disso como uma coisa negativa, o que é perfeitamente razoável, porque tratava-se de uma guerra, evidentemente, e uma guerra, ainda por cima, uma guerra feita contra o direito daqueles povos a tornarem-se independentes. Mas há um lado positivo neste facto que eu penso que é importante realçar. Quem se lembrar ou quem se der ao trabalho de pensar como é que era a sociedade portuguesa nos anos 60, e eu fui para a Guiné no fim dos anos 60, que era uma sociedade extremamente fechada, e se pensar quais é que seriam as fontes de informação de toda uma juventude que vivia na província, nas pequenas cidades de província, ou mesmo no campo, e que de repente era atirada para um ambiente físico e social completamente diferente, não é difícil chegar à conclusão de que esta experiência provavelmente foi extremamente reveladora, enriquecedora para todos esses milhares de jovens que passaram por África. Os marinheiros, mal regressam ao quartel, retomam um árduo programa de trabalho. Nesse programa, o desporto ocupa um dos primeiros lugares. Moral elevado e boa saúde. Um jovem oficial dos Fuzileiros Especiais o informa. Em nome dos Fuzileiros da Guiné, de enviar a todas as famílias e amigos as nossas saudações e, como veem, estamos animados de um ótimo espírito e boa saúde. No meu caso pessoal, e apesar de eu obviamente já vir de uma grande cidade e do ambiente universitário e, portanto, já estar num plano de informação muito superior àquilo que era normal das Forças Armadas, mesmo para mim, a experiência da Guiné teve um aspecto extremamente interessante ligado à fotografia. Eu, desde muito jovem, interessei-me pela fotografia, mas, de certa forma, a Guiné proporcionou-me um salto qualitativo nesse aspecto. Eu, na Guiné, tive finalmente dinheiro para adquirir uma câmara com uma certa qualidade. Na Guiné tive finalmente dinheiro e ambiente para montar um pequeno estúdio de revelação de fotografias, e isso motivou-me para, ao longo das minhas viagens pelo país, e eu fazia variados trajetos dentro da Guiné,
através dos rios da Guiné, e sempre que parava em qualquer povoação, eu, tratando dos aspectos práticos, pegava na câmara e tentava percorrer os bairros nativos, percorria as tabancas, tentava, digamos, documentar aspectos da vida cotidiana das pessoas com que me cruzava, fotografava mulheres que achava especialmente belas, por qualquer razão, ou os homens a trabalhar. Os homens a trabalhar era mais improvável, porque na Guiné, especialmente no interior, o que era normal era ver os homens, grupos de homens a conversar com um bolo de chá debaixo de uma árvore e ver as mulheres no campo com os filhos às costas a cuidar da lavoura. Não quer dizer que não se encontrasse um ou outro artesão, portanto, nomeadamente a trabalhar o couro ou a trabalhar o metal, mas no campo trabalhavam essencialmente as mulheres e os homens assistiam de longe em plácidas conversas, que era para nós, de alguma maneira, surpreendente e estranho, não é? E essas experiências foram também para mim muito enriquecedoras. Eu ainda hoje conservo um acervo de fotografias que fiz na altura e que tem para mim um valor estimativo muito grande, porque representam o aspecto cultural da minha estadia em África. Eu, felizmente, não fui sujeito a operações militares muito intensivas. Basicamente, o que eu fiz na Guiné foi comandar comboios de embarcações que percorriam o país no processo de reabastecimento dos quartéis, mas marcou-me profundamente e marcou toda a minha vida esta experiência de contacto com as povoações, as pequenas povoações africanas, e com estas pessoas que se mantêm, no fundo, presentes na minha vida através da fotografia. Hoje, a minha atitude atual perante a guerra, e não só, é de rejeição de todo o tipo de fanatismos, quer sejam ideológicos ou religiosos, e frisar a necessidade das pessoas vigiarem constantemente a tendência que o ser humano tem para cair em fanatismos de um tipo ou de outro.